chegamos no tópico de movimento circular uniforme, questão número 41 do Fundamentos de Física do Halliday, volume 1, capítulo 6. A gente aborda esse tópico também no capítulo 4, se eu não me engano, no capítulo 4 também circular uniforme, só que sem levar em consideração forças, né? Único e simplesmente o movimento circular em si. Aqui agora vamos levar em consideração as forças exercidas, né, nesse movimento, que a gente sabe, né, que todo movimento circular existe uma força centrípeta associada a ela, que aponta sempre para a direção do centro da circunferência. Na questão 41 nós temos: qual é o menor raio de uma curva sem compensação plana que permite que um ciclista a 29 km por hora faça a curva sem derrapar se o coeficiente de atrito estático entre os pneus e a pista é de 0,32. O que significa uma curva sem compensação? Significa que ela não é inclinada, né? Ela é plana, ela é paralela à horizontal, podemos dizer assim, ao chão, né? Então, ela não tem aquele declive como você vê naqueles ovais, quem já assistiu corrida de IndyCar, né? Aqueles circuitos ovais onde a pista ela é meia inclinada, né? Que a chama aquilo ali de curva de compensação. Então, nesse caso aqui, ela é 100% plana, né? Então, temos aqui a nossa curva, né? Que se ela é uma curva, então se nós traçarmos um círculo imaginário, essa curva vai fazer parte de uma circunferência. E, dado isso, essa curva ela deve ter um raio, né, até esse centro imaginário. Então, nós temos a velocidade do ciclista fazendo essa curva. Lembre-se que a velocidade linear do objeto formando uma curva ela é sempre tangencial a essa curva. Então, está aí o nosso vetor velocidade tangente a essa curva. Nós temos, obviamente, a força centrípeta, que eu mencionei agora há pouco, que ela é sempre direcionada ao centro dessa curva, né? Toda vez que você faz um movimento circular, existe uma força centrípeta associada a essa curva, né? Ela tem um raio R, como eu falei, né? Já que, sendo uma curva, nós podemos complementar a circunferência dessa curva. Então, nós temos aí os vetores que atuam aí sobre o ciclista. E ele quer a cadeia faça a curva assim, né? O menor raio, né? Ele quer o valor do raio dessa curva, em que, sendo essa curva feita a 29 km por hora, ela não derrapa, o pneu não derrape, né? Você sabe que a fazer a curva, a tendência é você perder essa curva, né? Ou seja, você tem a tendência de prosseguir no movimento retilíneo uniforme, né? Primeira lei de Newton, né? Então, ou seja, a tendência é você derrapar. Porém, você tem ali o coeficiente de atrito estático que impede que o pneu deslize pela lateral. Então, nós vamos analisar o atrito lateral entre o pneu e o chão, não o atrito na direção do movimento do pneu. Então, entendendo? Então, é o atrito lateral. Então, ou seja, esse atrito lateral, ele tem que ser estático para a gente poder analisar a tendência do pneu escorregar lateralmente. Quer dizer, ele não pode escorregar lateralmente. Então, você tem aí o atrito estático, que se opõe ao movimento circular, né? Porque o pneu tende a correr para dentro, né? Porque a curva, você está fazendo a curva, né? E por conta da velocidade linear, que primeira lei de Newton, né? Você está em um movimento retilíneo uniforme, a tendência é você seguir em linha reta. Então, a tendência é que o pneu, né, derrape para fora dessa curva. E aí, o que impede isso? A força de atrito estático, né? E aí, vamos analisar. Para o eixo Y, nós vamos ter o seguinte, né? Aqui eu não coloquei a imagem do pneu visto de perfil, é para a gente poder visualizar isso, mas é só imaginar que, olhando o pneu de lado,
você tem a força normal, que é a força oposta à superfície de contato, e a força peso, que é o que puxa todo mundo para o chão. Como não há movimento nesse eixo, né, ou seja, o pneu nem desgruda nem afunda no chão, a força resultante é nula. Então, como de praxe, normal igual ao peso. E a gente sabe que a força de atrito é o coeficiente vezes a normal. E como a normal é igual ao peso, então coeficiente vezes a força peso. E aí nós abrimos um pouquinho mais a nossa expressão, né, colocando força peso em termos de massa e aceleração da gravidade. Então está aí a expressão da nossa força de atrito estático. Para o eixo X, onde nós vamos analisar aqui as forças que atuam nesse eixo. Na realidade, aqui agora, né, a gente está se tratando, se você olhar bem, tem três dimensões, né, que você está vendo o plano, né, aí o plano da circunferência. Então, você tem o eixo horizontal, que seria o nosso X, né? O vertical está saindo da tela, que seria o nosso eixo Y, que a gente acabou de analisar. E esse vetor V aí, ele estaria apontando agora, nesse caso, para um outro eixo, que é o eixo Z, né? Nesse caso seria assim. Então você tem o seguinte, nesse eixo, né, que é o horizontal, você tem a força de atrito e a força centrípeta. São essas as forças que atuam sobre o pneu nesse eixo. Porém, a força da circunferência, ela já é uma força resultante, né? Então, a gente escreve ela... Eu cometi um erro aqui, tá? Não é para colocar assim em termo, porque a força de atrito é a força resultante. E eu só anotei isso agora. Mas, como eu considerei como sendo... como é que se diz? A resultante nula, né? Aí ficou como se deveria ter escrito de verdade, né? A forma escrita é essa aqui de cima, né? Não se escreve assim, porque a força de atrito, a força centrípeta é a força resultante, na verdade, né? Para um movimento circular, a gente sempre considera assim. Então, a gente escreve dessa forma aqui. Então, para que não haja deslizamento, a força de atrito tem que ser igual à força centrípeta, no mínimo, né? Para que pelo menos o pneu fique na iminência do deslizamento, né? De derrapar, porque a gente quer o menor raio possível para fazer essa curva sem que a bicicleta derrape. Então, o menor raio possível é quando a força centrípeta é igual à força de atrito estático. E aí, se você tem essas duas forças em equilíbrio, né, em igualdade, então isso significa que você faz uma curva na iminência da derrapagem do pneu. E aí você, obviamente, abrindo essa expressão, você vai ter qual é o raio que descreve essa ação. Então vamos abrir, né? Força centrípeta é massa vezes aceleração centrípeta. A força de atrito a gente já acabou de expressar ali na análise do eixo Y. Mas quem é a aceleração centrípeta, né? A aceleração centrípeta, quando a gente viu no capítulo 4, é a velocidade linear do objeto ao quadrado sobre o raio, que é justamente o que a gente quer. E aí a gente elimina as variáveis que são iguais aí dos lados opostos da igualdade e isola o nosso raio. Então, nosso raio aí dessa curva para essas condições é a velocidade ao quadrado sobre o coeficiente de atrito estático vezes a gravidade. Substituindo todos esses valores que a gente tem e convertendo a velocidade em quilômetros por hora para metros por segundo, para deixar todo mundo no mesmo sistema de unidades, né? Nós temos 8,05 metros por segundo. Substituindo, e resolvendo a expressão, a gente tem que o raio mínimo é de 20,7 metros. Para que um ciclista a 29 km por hora, com um coeficiente de atrito estático de 0,32 entre o pneu e o chão, né, consiga fazer essa curva. Então, essa curva deve ter aí um raio mínimo de 20,7 metros. Se eu não me engano, no Harley vai estar arredondado para 21 metros. Muito bem, pessoal. Espero que tenham compreendido. Me desculpe pelo erro aqui, né? Eu só vim perceber agora que eu gravei, né? E aí eu já corto aqui, ó, que é para e expliquei, né, o porquê do erro, né? Acontece. Eu vou fazendo as questões e aí só depois é que eu vou notando os erros, como vocês já devem ter percebido em
em alguns vídeos, mas nada que comprometa a resolução final do enunciado. Talvez isso aconteça lá para frente, né? Bora ver, né? Uma hora pode acontecer, né? Ninguém vai acertando assim até o final sempre, né? Então curtam, compartilhem, se possível se inscrevam no canal se quiserem também. Em qualquer dúvida, críticas ou sugestões, as caixas de comentários aí do vídeo estão abertas. Fui!